Gálatas capítulo 5. Para a liberdade Cristo nos libertou, permanecei, pois, firmes e não vos dobreis novamente a um jogo de escravidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça decaístes. Nós, entretanto, pelo Espírito aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão vale coisa alguma, mas sim a fé que opera pelo amor. Corrieis bem, quem vos impediu de obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda a massa toda. Confio de vós, no Senhor, que de outro modo não haveis de pensar, mas aquele que vos perturba, seja quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se que prego ainda a circuncisão, porque ainda sou perseguido? Nesse caso o escândalo da cruz estaria aniquilado. Oxalá se mutilassem aqueles que vos andam inquietando. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne, antes pelo amor servi-vos uns aos outros. Pois toda a lei se cumpre numa só palavra, a saber, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede não vos consumais uns aos outros. Digo, porém, andai pelo Espírito, e não haveis de cumprir a cobiça da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões, os partidos, as invejas, as bebedices, as orgias, e coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previno, como já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não nos tornemos vangloriosos, provocando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Liberdade que transforma, desvendando os segredos de Gálatas 5. Bem-vindos, meus irmãos e irmãs, ao nosso estudo bíblico de hoje, onde mergulharemos nas profundezas de Gálatas capítulo 5, uma carta que Paulo escreveu com fervor e paixão. Hoje, vamos explorar o verdadeiro significado da liberdade em Cristo e como podemos viver isso de forma prática em nosso dia a dia. Prepare-se para ter seu coração transformado. Liberdade em Cristo, Gálatas 5, verso 1. Paulo começa este capítulo com uma declaração poderosa: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Isso nos chama a viver em liberdade, não voltando a colocar-nos sob o jugo da escravidão do pecado ou da lei. Em nossas vidas, isso significa que devemos viver de uma maneira que honre a liberdade que recebemos em Cristo, não nos deixando prender novamente por velhos hábitos, culpas ou por uma religiosidade que aprisiona mais do que liberta. Frutos do Espírito versus obras da carne, Gálatas 5, versos 16 a 23. Paulo contrasta as obras da carne com os frutos do Espírito. Ele nos adverte a viver pelo Espírito, para não gratificarmos os desejos da carne, que estão em oposição ao Espírito. Isso nos desafia a examinar nossas vidas diariamente, buscando cultivar os frutos do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, autocontrole, e renunciar às obras da carne. Isso se reflete em como tratamos os outros, como reagimos sob pressão e como vivemos nossas vidas diante de Deus e das pessoas. Antes de prosseguirmos, quero fazer uma pausa rápida. Se você está sendo tocado por esta mensagem e deseja continuar crescendo em sua fé,
Peço que você dê um like neste vídeo, se inscreva no canal se ainda não o fez, compartilhe esta mensagem de liberdade com seus amigos e familiares, e deixe seu comentário abaixo compartilhando como este estudo está impactando sua vida. Sua participação faz uma grande diferença. Vivendo em comunidade, Gálatas 5, versos 13 a 15. Paulo nos lembra que, embora tenhamos sido chamados à liberdade, essa liberdade não é para indulgência egoísta, mas para servirmos uns aos outros em amor. Isso nos desafia a olhar além de nossos próprios desejos e necessidades, buscando oportunidades para ajudar e encorajar aqueles ao nosso redor. A verdadeira liberdade em Cristo é encontrada no serviço e no amor sacrificial. Gálatas 5 é um chamado poderoso à verdadeira liberdade que temos em Cristo, uma liberdade que nos liberta do jugo da escravidão do pecado e da lei, nos capacita a viver pelo Espírito, produzindo frutos que refletem o caráter de Cristo, e nos motiva a servir uns aos outros em amor. Chegamos ao final do nosso estudo de hoje, mas a jornada continua. Se você sentiu seu coração arder com a verdade de Gálatas 5, eu te encorajo a não apenas manter essas palavras com você, mas agir sobre elas. Vamos fazer desta comunidade um farol de luz e liberdade em Cristo. Se você ainda não se inscreveu, faça-o agora. Curta este vídeo, compartilhe com todos que você conhece e deixe um comentário abaixo com sua reflexão ou como você planeja viver essa liberdade. Juntos, podemos fazer a diferença. Que Deus abençoe ricamente sua vida. Até o próximo estudo.